Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estudaremos sobre um dos assuntos mais importantes para um gestor de Deus, para uma pessoa que quer administrar bem a sua vida e ser um mordomo, um gestor, um administrador do Criador. Vamos falar sobre as dívidas. Diariamente você e eu precisamos tomar uma decisão de não nos metermos em dívidas. E nesta semana eu darei para você as razões bíblicas para isso. Mas também nessa semana eu quero dar a você alguns conselhos para lhe ajudarem a livrar-se das dívidas. Conselhos à luz da Bíblia, conselhos também que obviamente eu aprendi por meio de leituras, de livros de especialistas no assunto. Eu creio que o Lições da Bíblia dessa semana vai ajudar muito a você em vários aspectos. Vamos começar nosso estudo lendo o que está em Romanos, capítulo 13, versos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Entre várias coisas que Paulo ensinou aqui nesses versos, ele ensina primeiramente que nós devemos pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E ele segue dizendo o seguinte, que além de sermos pessoas responsáveis em pagarmos nossos impostos, ele diz que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Biblicamente, a única coisa que você e eu devemos, diríamos assim, precisamos ficar devendo a alguém é o amor. Sempre temos que amar mais. Agora, dinheiro, devemos fazer tudo o que pudermos para evitarmos contrair dívidas. É óbvio que existem algumas circunstâncias especiais em que você vai precisar, por exemplo, fazer um empréstimo para comprar uma casa, para inclusive melhorar ou abrir um negócio. São dívidas, diríamos assim, necessárias. Mas até mesmo esse tipo de dívida, quando for feita, precisamos fazê-la com muita sabedoria, prudência e planejamento. E precisamos, ao fazer esse tipo de dívida, ter em mente que precisamos saldá-la o mais rápido possível, para que não sejamos reféns dessa dívida e para, obviamente, conseguirmos evitar o pagamento de altos juros. Mas nós temos que mudar algo em nosso coração se quisermos lidar sabiamente com o dinheiro. Precisamos pedir ao Espírito Santo que tire do nosso coração a cobiça. E por quê? A cobiça, ela é um motor que nos impulsiona a gastar até mesmo o dinheiro que não temos. Quando somos cobiçosos e queremos mais, e muitas vezes queremos aquilo somente para atender a um capricho e não a uma necessidade, nós temos a tendência de gastar até mesmo o que não temos. E às vezes podemos correr o risco de fazermos um empréstimo simplesmente por causa de um capricho. Isso é terrível, vai escravizar a pessoa. Por isso, amigo ouvinte, você e eu precisamos, por meio da Bíblia, por meio de leituras especializadas de pessoas que já passaram por isso e que têm algo a repartir conosco sobre o assunto, precisamos desenvolver a habilidade, precisamos desenvolver a competência para sermos pessoas disciplinadas na hora de gastarmos. E uma das dicas muito importantes que os especialistas nos dão é: nunca vá ao mercado com fome. Quando você vai ao mercado com fome, a probabilidade de você comprar a mais do que você realmente precisava é muito maior. O gasto será muito maior. Vamos então ver ao longo dessa semana o que a Bíblia declara sobre as dívidas e como podemos evitá-las ou sair delas. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje aprenderemos alguns princípios bíblicos que nos mostram que não devemos fazer empréstimos, a não ser em circunstâncias muito especiais, como por exemplo, e eu mencionei ontem, você vai fazer um empréstimo bancário para abrir um negócio promissor ou para investir num negócio, num empreendimento, ou às vezes para comprar uma casa ou coisa assim. Tudo bem, são dívidas, diríamos assim, justificáveis, mas mesmo essas dívidas precisam ser feitas com prudência, com planejamento, e você precisa ter em mente de que você precisa ter a capacidade de sanar essa dívida no tempo devido ou antes, quanto antes melhor, para você evitar o pagamento de juros, tá bom? Agora, há uns textos na Bíblia sobre as dívidas que são muito importantes nós avaliarmos antes de tomarmos a decisão de contrairmos dívidas. O primeiro texto é o Salmo 37, 21, que diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Então, primeiro ponto, quem não paga suas dívidas é considerado um ímpio aqui nesse texto. Então, primeiro ponto, se você contrair uma dívida necessária, muito necessária, você tem que ter um planejamento financeiro para que você possa saldar essa dívida. E se você puder saldar o mais rápido possível para evitar juros, mais ganho financeiro você tem. Outro texto importante é Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Ó. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aplicando as dívidas, é melhor você não fazer nenhum empréstimo, não pedir nenhum dinheiro se você não poderá pagar depois. É melhor você passar aí, reduzir o seu custo de vida para viver com honra, do que pegar um dinheiro para melhorar, entre aspas, o custo de vida, o padrão de vida, diríamos assim, e depois não poder pagar, o que fica muito feio. E outro texto importante é Deuteronômio 28, versos 44 e 45. Olha o que Deus promete para o seu povo. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e estatutos que te ordenou. Deus havia falado para o povo de Israel o seguinte, que se eles fossem fiéis e obedientes a Deus, eles iam ser tão prósperos que eles não iam precisar pedir dinheiro emprestado, mas as nações pagãs pediriam dinheiro emprestado para eles. Agora, se eles desobedecessem a Deus e fossem infiéis, aí, ao invés de eles serem cabeça, eles seriam a cauda. Ao invés de eles emprestarem, eles iriam pedir emprestado, precisar de recursos porque não teriam a bênção de Deus nesse sentido. Então esse é um texto que promete prosperidade para aquele que é obediente a Deus. E uma das formas de nós obedecermos a Deus é não desperdiçarmos o dinheiro que Ele nos dá, os recursos que Ele nos dá, com aquilo que é desnecessário. Não devemos assumir um estilo de vida que não consigamos bancar depois. Então, resumindo o que a Bíblia diz, evite pedir dinheiro emprestado. Ao máximo, não peça. Agora, se isso acontecer, planeje-se para pagar o mais rápido possível para você não pagar juros. Tá bom? Deus está com você. Independente da bobagem financeira que tenha feito, o Criador lhe ama, Ele está com você e vai lhe ajudar a sair dessa. Apenas proponha-se a obedecer a Deus, proponha-se a aprender o que a Bíblia diz sobre as dívidas, leia sobre o assunto e com certeza você vai sair dessa situação se você estiver nela. Você vai respirar novamente, vai olhar para cima, vai olhar para frente com confiança, porque você deixará de ser um escravo das dívidas. Siga esses conselhos bíblicos e com certeza você será feliz.
Amanhã nos falaremos novamente aqui no programa Lições da Bíblia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A Bíblia nos mostra, e os especialistas em economia dizem o mesmo, que uma das melhores maneiras de evitarmos a dívida é tirarmos da nossa vida o hábito de nos satisfazermos instantaneamente, nos deixarmos levar pelos sentimentos. Em Gênesis 25:34, Esaú, o irmão de Jacó, se deixou levar pelo sentimento. E olha o que aconteceu. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Se você olhar o contexto, Esaú estava com muita fome. E para ele que tinha o direito de primogenitura, tinha o direito de ser o herdeiro de tudo aquilo que o seu pai tinha, ele desprezou tudo aquilo para uma satisfação momentânea. Ou seja, se você me der um pouco desse prato de lentilhas aí, com certeza o meu direito de primogenitura não vale nada e eu dou a você. Veja bem, ele satisfez um desejo instantaneamente, sem pensar nas consequências. Esaú permitiu que os seus sentimentos, que a pressão do momento dominasse o raciocínio dele. E aí ele trocou o dinheiro, trocou seu direito, na verdade, de primogenitura, por uma satisfação instantânea. Muitas vezes você e eu também trocamos o nosso dinheiro, que foi ganho com suor, por uma satisfação instantânea. Para isso não acontecer, você deve fazer uma pergunta. Isso que eu quero é algo que eu preciso de verdade ou é algo que eu apenas desejo? Você tem que diferenciar se isso é uma necessidade ou um desejo. Se é uma necessidade, ótimo, siga adiante, compre. Agora, se é apenas um desejo e não é uma necessidade, pense 2, 3 ou 4 vezes. Não estou dizendo com isso para você ser um pão duro que fica privando-se das coisas boas da vida, não é isso. Você tem que trabalhar para também atender os seus desejos, é óbvio, não é? Mas o que eu quero destacar aqui é que você precisa pautar-se mais pela razão do que pela emoção. Trabalhar com dinheiro envolve muito mais razão do que emoção. Se você deixar-se levar pela emoção, você gasta mesmo. E você nunca terá o suficiente para viver. A satisfação instantânea, sem planejamento, pode nos levar a uma vida de pecado. Por quê? A nossa mente descontrolada, veja o ciclo, a nossa mente descontrolada nos leva à satisfação instantânea. A satisfação instantânea nos leva a gastar mais. Quando gastamos mais, nossos objetivos a longo prazo são destruídos. Como consequência, vamos precisar de mais dinheiro. Aí podemos correr o risco de fazer empréstimos desnecessários. E aí não vamos poder pagar o empréstimo. E aí vamos atrasar o empréstimo. E aí virão juros. E aí fica uma bola de neve. E corremos o risco de pecar ainda mais pelas dificuldades, pela escravização na qual nos encontraremos, se não tivermos controle sobre a nossa própria vida. Amigo ouvinte, o dinheiro tem que ser administrado por nós. E nós não devemos ser administrados pelo dinheiro. Temos muito cuidado com isso. Façamos a diferença entre aquilo que nós precisamos, entre aquilo que nós apenas desejamos. Como mordomos de Deus, que recebem dons, inclusive recursos financeiros, não devemos cair na armadilha da satisfação instantânea. Devemos gastar nosso dinheiro com planejamento e, acima de tudo, com racionalidade. Amanhã daremos sequência ao nosso programa e eu espero ter mais uma vez a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Hoje veremos o perigo e o pecado de uma conduta esbanjadora. Você e eu devemos aprender a viver com aquilo que ganhamos. Se aquilo que você ganha não é suficiente, uma das duas coisas está acontecendo. O seu trabalho lhe paga mal, e também pode envolver as duas coisas, ou você não sabe administrar aquilo que você ganha. A princípio, vamos ficar com a segunda opção. Por quê? Porque existem pessoas milionárias que estão sempre devendo. Eles gastam mais do que ganham. Então, muitas vezes, o problema não é a quantidade de dinheiro, é a maneira como você administra o seu dinheiro. E há pessoas que vivem com 1, 2, 3 salários mínimos e que vivem uma vida confortável, porque administram bem os seus recursos. Óbvio, muitas vezes passamos por necessidades, porque também o nosso trabalho nos paga pouco. E se você está descontente com o seu trabalho, você já precisa pensar numa outra alternativa, numa outra fonte de renda. Não digo abandonar o seu trabalho de início, mas você ter uma outra fonte de renda para que, se ocorrer de necessitar você abandonar esse emprego que lhe paga mal, você ter como se manter, como manter a sua família, como manter os seus projetos, como ter uma vida aí de extrema qualidade, tá bom? Tudo tem que ser feito com planejamento, mas digamos que não seja essa a sua realidade agora. Você precisa, para aprender a viver com o que tem, evitar o esbanjar, tá? Esse princípio encontramos em Provérbios 21, verso 20, que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A Bíblia diz que quem desperdiça é um insensato, não tem juízo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa conduta esbanjadora. Muitas vezes esbanjamos dinheiro. Não fazemos questão de avaliar qual é o mercado que oferece os melhores preços. Não fazemos questão de negociar quando queremos um eletrodoméstico. Temos a tendência a pensar que comprar em 12 vezes sem juros é um bom negócio. Isso é um péssimo negócio, porque quando uma loja diz 12 vezes sem juros, isso aí é falso. Os juros já estão embutidos no parcelamento. Aquilo é só uma propaganda para atrair você, na grande maioria das vezes, ok? Então você tem que ter poder de barganha. Você precisa guardar um dinheiro para que você tenha poder de barganha. 5% que você consiga de um desconto está bom. O ideal, obviamente, é pelo menos 10% ou mais ainda. Mas lojas trabalham com a margem de 5 a 10% de desconto se você tem o dinheiro. E eu já comprei, amigo ouvinte, uma vez um sofá para a minha casa, e como eu tinha guardado o dinheiro, eu consegui aproximadamente 22% de desconto numa loja que também sabia negociar. Isso também é importante. Duas coisas aqui. Primeiro, você tem que ter um dinheiro guardado para você ter poder de barganha, ok? Segundo ponto, você também tem que se relacionar com lojistas que saibam negociar. Tem lojas que não têm esse interesse, porque o interesse deles é ganhar muito em cima do cliente por meio dos juros. Então, desse tipo de loja você foge, você não negocia com esse tipo de loja. Você vai negociar com alguém que realmente pode trazer um benefício a você, mas também não seja uma pessoa mesquinha. Você não pode negociar com alguém de uma forma mesquinha, querendo que a pessoa dê para você um desconto que ela não pode. Você tem que ser um cristão e você tem que ser ético. Se a pessoa pode lhe dar 20% de desconto ou mais, maravilha, porque ela tem uma margem de lucro para isso. Agora, se a pessoa não pode, não seja mesquinho. Várias vezes eu já fechei negócios com 5% de desconto. Fiz compras com 5%, outras com 10%, entende? Então nós temos que respeitar a margem de lucro daquela pessoa que está nos vendendo, mas também precisamos ter um cuidado para que não nos vendam algo sem uma mínima negociação. Outra coisa muito importante, você precisa ter um planejamento, um orçamento. O orçamento é o método mais fácil e mais eficaz para nós evitarmos o esbanjar dinheiro. Então é importante que você tenha uma planilha de custos, onde você relacione as entradas, tudo aquilo que você ganha no mês, e que você relacione as despesas ou saídas. E nunca as despesas devem ser maior que as entradas.
ok? Até mesmo numa planilha de Excel. Na internet você encontra muitas planilhas gratuitas em livros. Eu, por exemplo, eu não me adaptei com muitas delas, então eu mesmo fiz a minha, por exemplo, no Google Docs, ok? Você tem que fazer algo com o qual você esteja familiarizado, que você possa se organizar, ok? Então faça um planejamento, faça um orçamento, porque se você aprender cuidadosamente a desenvolver esta habilidade de planejar um orçamento, você vai evitar muitos problemas e você vai realizar grandes sonhos. Repito, se você aprender a adotar um planejamento, um orçamento financeiro, você vai evitar muitos problemas e vai realizar grandes sonhos. Faça isso e que Deus te abençoe neste empreendimento de administrar os seus próprios recursos. Nos encontramos amanhã mais uma vez no Lições da Bíblia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabia que as dívidas prejudicam a vida espiritual? Quero começar a nossa reflexão de hoje lendo o que está em Deuteronômio 28, verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Perceba nesse texto que o propósito de Deus é abençoar o seu povo. Abençoar o seu povo para que, ao invés de pedir emprestado, empreste, se necessário for. O desejo de Deus é que você não contraia dívidas. O desejo de Deus é que você viva com aquilo que você ganha e que você seja próspero, que você tenha qualidade de vida. A Bíblia, por diversas vezes, nos encoraja a não sermos fiadores das dívidas dos outros, porque ao fazermos isso, estamos assumindo dívidas. Ao invés de emprestarmos, como consequência de sermos abençoados, estaremos, digamos assim, pedindo emprestado. Provérbios 17:18 diz: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Aqui é dito que quem fica fiador de alguém é falto de entendimento. A Bíblia não aconselha você ser fiador, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. Você tem que ser fiador de você mesmo, não dos outros. Outro texto, Provérbios 22:26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. O conselho é muito claro. Deus não recomenda em hipótese alguma que você seja fiador, mas você pode dizer o seguinte: mas se eu precisar emprestar o meu nome, o meu CPF para conseguir o empréstimo para a minha mãe ou para o meu pai? É uma outra história, mas também existem riscos e você precisa ficar sabendo disso. Se para familiares há riscos, imagine para estranhos. E por que Deus pede isso? Porque Deus sabe que a dívida manipula o seu futuro e tira a sua paz. O seu futuro fica refém da dívida. Você não pode fazer um novo planejamento, você não pode fazer um novo investimento, você não pode realizar uma viagem, você não pode dar bons presentes para sua família porque você está comprometido por ser fiador de alguém. É por isso que a Bíblia diz que quem é fiador de alguém não tem entendimento, ok? Porque a dívida manipula, o ser fiador manipula todo o seu futuro fica refém. O seu futuro fica refém por você ter sido fiador de alguém. E outra coisa, a dívida com certeza, ou ser fiador e depois ter dor de cabeça, compromete a vida espiritual. Como que você vai ter paz para estudar profundamente a Bíblia com a mente preocupada pela falta de dinheiro? Como que você vai ter paz e aproveitar um culto na igreja ou aproveitar o culto familiar se a sua cabeça está lá naquela dívida que o indivíduo não conseguiu pagar e que agora você vai ter que pagar, ou você vai ter que pressioná-lo de todas as formas, perder a amizade para poder ainda solucionar essa dívida?
Então a nossa espiritualidade se encontra em jogo quando somos fiadores. E eu gosto muito de uma citação de Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia, página 272, onde ela diz o seguinte: deve-se ter em estrita consideração a economia, senão se incorrerá em pesadas dívidas. Conservem-se dentro dos limites. Evitem contrair dívidas assim como evitariam a lepra. Nos dias de Ellen White, a lepra era a doença mais grave. Aplicando a nossa realidade, evitem contrair dívidas assim como evitariam a AIDS. Ok? A dívida pode nos tornar escravos financeiros. Isso é um perigo para a nossa saúde, é um perigo para a nossa vida espiritual, é um perigo para o nosso nome, para a nossa integridade. E além disso, as dívidas nos atrapalham, nos impedem de doarmos dinheiro aos necessitados e nos impedem de financiarmos a obra de Deus para que Jesus volte logo. Então tenha muito cuidado, não seja fiador de ninguém. E se já se tornou fiador de alguém, siga o conselho de Salomão e insista imediatamente para que você deixe de ser fiador. Nisso estará a sua segurança. Que Deus te abençoe. Amanhã continuaremos o nosso programa. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O princípio básico da riqueza é a economia, é o poupar. Por isso eu quero mostrar para você a importância de poupar. Talvez você não fique rico com isso, mas que você terá uma vida de qualidade, você terá com certeza. Eu falei que o poupar é um dos princípios da riqueza, porque aqueles que se tornam ricos, eles poupam, ok? Então vamos aprender o que a Bíblia ensina a respeito deste assunto. Vou começar lendo para você o que está em Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Deus, por meio da natureza, nos ensina coisas preciosas, e por meio da formiga ele nos ensina duas coisas. Primeiro, trabalho, e segundo, poupar. Espetacular. Salomão diz que nós podemos aprender com a formiga. A formiga trabalha com dedicação, mas também poupa, se prepara para o futuro. Este é um princípio que precisamos trazer para a nossa vida financeira. Além de trabalho, precisamos aprender a economizar. É sábio pouparmos dinheiro para certas finalidades. Por exemplo, você quer fazer uma boa viagem? Poupe. Você quer comprar um eletrodoméstico? Poupe. Você pode inclusive ter uma conta poupança em separado da sua conta corrente, uma conta poupança que obviamente você não precisa pagar por ela, não é? Nenhuma taxa bancária, e você pode ir direcionando o valor economizado para a realização do seu sonho para aquela conta em específico, e aquela conta você não mexe, ela é sagrada, diríamos assim. Agora você pode também poupar para ter um estilo de vida melhor. Você poderia, por exemplo, se planejar e poupar não apenas para realizar a viagem dos sonhos ou fazer a compra dos sonhos, mas para você ter segurança financeira. O que eu quero dizer com isso? O ideal, de acordo com alguns especialistas, é que você poupe e tenha guardado o equivalente a 6 meses de salário caso você venha a ser demitido. Você pode pensar, nossa, mas isso é muito difícil. Parece, mas não é. Se você, ao longo dos anos de trabalho, poupar o equivalente a 6 meses de trabalho e você conseguir fazer isso, se você não tiver um imprevisto e ser mandado embora, você terá acumulado uma quantidade de dinheiro significativa e você deixa lá. E aí você vai tirando só um pouquinho, né? De modo que você para de investir naquela conta, você vai investindo em outras coisas e deixa aquele valor lá. Ou você pode também
com o passar do tempo, ter o imprevisto, ser mandado embora do seu trabalho. E aí, como é que você faz? Ao invés de gastar todo o seguro, desemprego, você já tem 6 meses de dinheiro guardado, acumulado para você manter o padrão de vida da sua família, enquanto você arruma outro emprego. Óbvio, você não vai ficar 6 meses sem trabalhar, mas você já vai procurar um novo emprego, mas você tem ali um recurso para manter a sua família, o seu padrão de vida, caso você venha a ser mandado embora. Então o poupar também tem que ser feito especialmente com esse propósito, para garantir um futuro mais tranquilo para a família. Quando você poupa, quando você se disciplina para poupar, o que acontece? Ao invés de o dinheiro mandar em você, você tem autoridade sobre o dinheiro. Ao invés do dinheiro levar você para onde o dinheiro quer, diríamos assim, você leva o dinheiro para onde você quer. A Bíblia recomenda, amigo ouvinte, que nós sejamos sábios na administração daquilo que Deus nos deu. Mas a Bíblia também ensina uma coisa. Quando Deus abençoar você financeiramente, você não pode se esquecer de Deus e do reino dele. Muitas pessoas precisam conhecer a Cristo. E você tem que ser um instrumento de Deus para facilitar a evangelização do mundo. Veja o que diz Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Nunca esqueça de Deus, amigo ouvinte. A tendência do pecador, de nós pecadores, é nos esquecermos de Deus quando estamos sendo abençoados. Isso é perigoso, isso é ruim, isso é péssimo. Nós devemos lembrar mais ainda de Deus. Devemos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Devemos ser fiéis na ajuda aos necessitados. Devemos ser fiéis nesses aspectos para que não atrasemos a evangelização do mundo para que Jesus volte logo. Porque quando Cristo voltar, é que nós teremos as nossas maiores e infinitas riquezas. Então, enquanto isso, viva para você ter uma vida de conforto, mas também viva, economize e invista no reino de Deus. Um forte abraço, obrigado por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Hoje finalizaremos o nosso estudo da semana sobre o dinheiro, sobre as dívidas, sobre a importância de sermos econômicos na nossa gestão, na administração dos recursos que Deus nos dá. Aprendemos muitas coisas importantes, mas uma delas eu queria repartir com você e que eu aprendi com a leitura de um livro é de que muitas vezes você e eu podemos estar com problemas financeiros porque nós temos uma visão errada sobre o dinheiro. É possível que a forma como você se relaciona com o dinheiro, é possível que você tenha escolhido o seu tipo de trabalho, no qual você ganha muito pouco, pela influência dos seus pais, sabia disso? Aquilo que os seus pais diziam sobre o dinheiro pode estar tão gravado em sua mente que isso pode estar ditando a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Eu li sobre isso num livro que o título é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, de Ben Zruel. Esse livro aqui é um livro muito interessante e eu queria repartir com você uma dica a respeito disso. O que você pode ter ouvido dos seus pais e que pode estar influenciando a maneira como você lida com o dinheiro? Algumas frases você pode ter ouvido ao longo da infância e da adolescência e da juventude. E essas frases são as seguintes: dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Ah, dinheiro é sujo. Outra frase:
os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Outra frase, dinheiro muda as pessoas, ele as corrompe. E outra frase, quem tem muito dinheiro, por si só, pode ser ladrão. E uma outra frase que eu acrescento e que eu ouvi muito, sempre está em falta de dinheiro, nunca temos dinheiro. Essa influência verbal, de acordo com o autor, de acordo com Ben Sruel, essa influência verbal é poderosa, porque ela fica enraizada na nossa mente, programando a nossa mente para o insucesso financeiro. Então nós precisamos reprogramar a nossa mente. Não podemos permitir que certas frases e atitudes e exemplos negativos dos pais ditem a nossa maneira de nos relacionarmos com o dinheiro. E um pensamento que eu gostei muito de Ben Sruel, aqui no seu livro, publicado pela editora Gente, ele disse o seguinte: o dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplifica o que já somos. Essa é uma grande realidade. O dinheiro não muda as pessoas, ele potencializa aquilo que as pessoas já são. Se o indivíduo é arrogante e é egoísta por natureza, ao ganhar dinheiro ele vai somente demonstrar mais a sua arrogância e o seu egoísmo. Agora, se ele é uma pessoa humilde e generosa, com o dinheiro ele só vai demonstrar que ele é humilde e generoso. Então muitas vezes o problema não está no dinheiro, está no nosso caráter, no nosso interior. Nós precisamos fazer uma mudança no interior para que possamos nos relacionar melhor com o dinheiro, ok? E como nós podemos mudar essa programação mental, digamos assim, negativa, feita pelos nossos pais? Nossos pais, mesmo sem querer, nós não vamos ficar aqui culpando os nossos pais, porque eles também foram vítimas da história familiar deles, não é? Mas nós precisamos mudar essas crenças limitadoras dentro de nós. E para isso requer-se esforço, requer-se leitura, você precisa ler bons livros, não é? Você precisa aprender com especialistas. É importante também você ouvir áudios, seminários, para que você possa mudar a sua forma de ver o dinheiro. E uma outra coisa muito interessante que o autor sugere é conviver com pessoas bem-sucedidas. Pessoa bem-sucedida não é simplesmente aquela que ganha dinheiro. É a pessoa que está de bem com a vida. Você entendeu? Tendo pouco, tendo muito, a pessoa está de bem com a vida, ela administra a sua vida. Ok? Ela pode ganhar um salário mínimo, mas ela está de bem com a vida. Então, essas coisas ajudam a mudar a nossa programação mental, diríamos assim, a forma como vemos o dinheiro. E isso tem que ser mudado porque a forma como você vê o dinheiro pode estar influenciando grandemente a maneira como você está gastando, a maneira como você está trabalhando, a maneira como você está economizando ou se endividando. Então é muito importante nós mudarmos algumas crenças limitantes, limitadoras que nos foram passadas pelos nossos pais. E o mais importante, amigo ouvinte, para nós aprendermos a lidar com o dinheiro, precisamos ter em mente o princípio de Mateus capítulo 6, verso 33. Ali diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você tem sim que buscar o dinheiro, você tem que buscar uma mudança na sua mentalidade em relação ao dinheiro, mas acima de qualquer coisa, a sua prioridade deve ser o reino de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar sempre. Eduque-se financeiramente. Cresça, prospere, mas nunca coloque a Deus em segundo plano, pois do contrário o dinheiro pode ser a fonte, a origem da sua destruição. Agora, se Deus for o primeiro na sua vida, o dinheiro simplesmente será o resultado das bênçãos dele sobre a sua vida. Mas coloque a Deus em primeiro lugar. A sua salvação não depende do dinheiro, a sua salvação depende da relação com Jesus Cristo. Foi muito bom ter a sua companhia ao longo desta semana, nesse estudo especial em que aprendemos como que um mordomo, um gestor de Deus, um cristão gestor de Deus, deve proceder em relação às dívidas. Desejo que essa sequência de programas abençoe grandemente a sua vida e espero que você tenha gostado. Compartilhe comigo
as suas impressões. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.